Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar 1 João, capítulo 4, verso 12, onde se lê: Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Bom, meus queridos, o nosso verso de hoje inicia dizendo que ninguém jamais viu a Deus, né? Isso é claro porque Deus, ele é espírito, né? Ele não faz parte do plano material, do plano físico. Portanto, ele não pode ser visto, principalmente em toda a sua glória, em toda a sua majestade. Mas é interessante que o verso diz que, então como nós podemos saber que Deus está em nós, né? O verso nos diz que se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Isso lembrando dos nossos estudos que como Deus é amor, se você ama, qual que é a consequência, né, queridos? Que Deus, ele está habitando no seu coração, está agindo na sua vida, né, fazendo parte do seu viver, porque você decidiu ter o amor como parte do seu viver e, portanto, decidiu ter Deus como parte do seu viver. É simples assim, né, queridos? Se Deus é amor, o Evangelho prega o amor, né? Jesus demonstrou o amor de Deus. Então, é basicamente isso. Um cristão que está afastado do amor, esse não tem como ter Deus dentro dele. Agora, aquele que ama, necessariamente Deus está agindo na vida dele, porque o ser humano de si próprio não tem condições de amar de uma forma tão sincera, tão profunda o outro. Lembrando, né, queridos, que nós estudamos no capítulo 4, verso 8, que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus. Isso no negativo, né? O que não ama não conhece a Deus. E agora aquele que ama? É o nosso verso de hoje. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E isso por si só, queridos, já é uma razão mais do que suficiente para amarmos uns aos outros, né? Porque à medida que você toma essa decisão de amar as pessoas, de realmente viver isso, não apenas não da boca para fora, né, queridos, mas de verdade, como parte da sua consciência, daquilo que você decidiu viver, independente dos outros, independente do que os outros estão falando ou deixando de falar, fazendo ou deixando de fazer, você decide amar, Deus passa a permanecer dentro de você. É interessante quando as pessoas pensam, né, que ser cheias de Deus é algo místico, é algo sobrenatural, é algo, sim, é tudo isso. Mas é principalmente a vivência do amor, queridos. Lendo 1 Coríntios 13, nós sabemos que acima de todos os dons, né, há um caminho que é sobremodo excelente. É o último verso de 1 Coríntios 12. Acima de todos os dons espirituais, de todas as manifestações espirituais, de milagres, de maravilhas, de sinais e de qualquer dom, há um caminho sobremodo excelente. E esse caminho é o caminho do amor. Esse sim é um grande diferencial daquele que serve a Deus. Porque milagres, sinais, demonstração de poderes ou dons, né, nós sabemos que outras religiões o mundo espiritual é vasto, não é composto apenas pelas forças da luz, mas também pelas forças das trevas, que também podem realizar determinados sinais. Agora, quem ama, queridos, quem pratica essa bondade, motivado por amor, só pode fazer porque Deus permanece nessa pessoa. Né? Então, nós não podemos ver Deus, querido. Nós não podemos ver Deus, mas nós podemos senti-lo. E se nos amarmos, ele habita em nós. E o nosso verso diz que se Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. E o que quer dizer isso, né, queridos? Que se nós amarmos uns aos outros, o amor dele está aperfeiçoado em nós. Isso quer dizer, queridos, que está aperfeiçoado, ou seja, ele atingiu a maturidade, atingiu o seu objetivo, o seu alvo, que é o quê? Nos moldar de acordo com a própria natureza do amor. Por que Deus vem ao ser humano e entra no seu interior, no seu coração? Com que objetivo, né, queridos? Que Deus habita em nós. Que Deus venha ao coração do ser humano. Com que objetivo?
É bem óbvio, né, queridos? Bom, então o sentido é esse, queridos, que Deus vem habitar no nosso coração para mudar esse coração e encher esse coração de quê? Dele mesmo, que é amor. Então, o amor de Deus está aperfeiçoado em nós quando ele atinge o objetivo que é encher-nos de amor e nos levarmos à prática do amor. Sem isso, queridos, a pessoa pode conhecer as doutrinas, pode conhecer os versículos. O amor de Deus não foi aperfeiçoado nessa pessoa. Não foi. A pessoa precisa, como diz o nosso verso, amar uns aos outros. O amor de Deus não pode ser infrutífero no nosso coração. Ele não é infrutífero. Ele nos leva a amar uns aos outros. O amor de Deus que é colocado no nosso coração nos leva a amar uns aos outros e então atinge esse status de o que? Está aperfeiçoado, atingiu a maturidade, atingiu o seu objetivo. Deus vem até nós, queridos. Claro, Ele nos dá a sua paz, nos dá a sua alegria, nos dá um conforto espiritual, né, nos faz sentir amados. Mas a perfeição é atingida quando passamos a amar uns aos outros. E o que acontece com isso, né, queridos? Atingindo esse status de um amor aperfeiçoado que atingiu seu objetivo, o Deus que não pode ser visto passa a ser visto em você. O Deus que não pode ser visto passa a ser visto em você. Porque você passa a exercitar quem ele é, que é o amor. Você passa a amar e as pessoas veem isso, estão vendo a própria manifestação de Deus na sua vida. Porque você está manifestando o amor. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e ele passa a ser visto. Nós fomos escolhidos como embaixadores de Cristo para demonstrar aqui na terra o que ele faz na vida de um ser humano. Né? Então, como é que nós podemos ver Deus? No nosso viver, através do amor, e vemos Deus nas ações de amor do outro. O Deus invisível passa a ser visto, porque ele, habitando no nosso coração e no coração de outros cristãos, nos levam a manifestar esse amor que já está dentro de nós. Então veja, queridos, continuamos estudando e nos enchendo desse ensino da palavra e do Evangelho, né, de que Deus é o foco do Evangelho, o foco do Novo Testamento e da pregação dos apóstolos e de Cristo, é que a gente se desenvolva nessa que é a maior de todas as virtudes cristãs, porque é a própria essência de Deus, que é o amor. 1 Coríntios 13 diz: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. O maior destes é o amor. Então, queridos, que a gente possa desenvolver a nossa vida cristã, nos enchendo de amor, decidindo radicalmente amar aos outros, querido. Independente, novamente, independente de quem seja a pessoa, independente do que estarem fazendo. A gente decide amar, porque essa é a nossa decisão de vida. Nossa decisão de vida é seguir a Deus e amar, e ponto final. Mesmo que doa, mesmo que tenhamos que perdoar, mesmo que tenhamos que enfrentar a nossa natureza egoísta, terrivelmente egoísta, a gente decide abraçar a natureza de Deus, a essência de Deus, que é o amor, deixando todas as trevas, todo o egoísmo, tudo isso que tanto nos prejudica e tanto faz o mundo se esfriar cada vez mais. Abraço e amor, queridos. E se nós nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Que o amor de Deus seja aperfeiçoado na sua vida, meu querido. E que Deus te abençoe, a graça e a paz do Senhor.